Oi, meus amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Começamos essa quarta-feira com aula de gramática e vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo gramatical, sobre palavras que escrevem-se juntas ou separadas, tá bom? Então vamos entender melhor sobre essas palavras, saber se se elas possuem o mesmo significado, dependendo da sua escrita. Então vamos entender um pouquinho sobre isso? Vamos começar então. Nós sabemos que a nossa fala é um pouco diferente da nossa escrita, né? Quando a gente fala no dia a dia, principalmente com amigos e familiares, a gente utiliza uma linguagem bem formal e algumas palavras não precisam ser separadas, né? A gente fala tudo de uma vez e aí não tem muita diferença se a gente for pronunciar uma palavra que é escrita separada ou junta, né? Porém, na escrita, nós precisamos escrever as palavras corretamente, seguindo as regras gramaticais. É por esse motivo que precisamos sempre identificar se uma palavra é escrita junta ou separada, ou senão ela pode gerar alguns problemas para nós. Vamos ver o exemplo dessa tirinha aqui? Nome. Como? Seu nome. Ah, Leorimar Reis. Endereço. Como? Seu endereço. Ah, Rua Biruna, número 12, Fundos. Assina. Ah, minha sina é sofrer. Aos 13 anos, perdi minha tia Noca e repeti a segunda série. Vocês entenderam essa tirinha aí, gente? O homem, ele estava fazendo algum documento, né? Prestando alguns dados, passando alguns dados para o secretário lá, para a pessoa que estava atendendo ele. E aí o senhor pergunta o nome dele e ele tá ali meio confuso. A comunicação não está muito legal ali naquela situação. E aí ele sempre fica perguntando, sem entender muito o que o outro está falando. E aí, quando o homem pede para ele assinar os papéis, ele compreende que o homem está perguntando qual é a sina dele. Ou seja, sina é a mesma coisa que destino, né? Por exemplo, quando uma criança nasce, a gente deseja que essa criança tenha uma boa sina, um bom destino. E aí, na verdade, ele fala a história de vida dele, ao invés de assinar os papéis. Justamente porque a palavra assina, né, de sina, é exatamente igual na fala que a palavra assina. Então, ele teve essa confusão justamente porque essas palavras, elas são parecidas na fala, porém, na grafia, elas são diferentes. E assim como esse exemplo aí, nós temos várias situações em que pode haver uma confusão. É por isso que nós vamos trabalhar algumas palavrinhas e identificar se elas são escritas juntas ou separadas e identificar também o significado dessas palavras. Então, eu tenho aqui uma lista de palavras e a diferença entre elas. Então, vejam só. Como eu já falei, tem a assina e a assina. E temos também a palavra detergente, que é aquele produto de lavar louças, né? Que a mamãe ou o papai sempre utilizam. E temos também a palavra detergente, que elas são parecidas, porém elas são escritas de maneira diferente. O detergente, que é um produto de limpeza, é escrito junto. Já o detergente, que é você deter alguém, né? O detetive deteve as pessoas, por exemplo. O policial deteve as pessoas. Então, é detergente, já nesse sentido de deter alguém. E ela é escrita separadamente. Vejam aí, detergente, ok? E nós temos a palavra sem hora, né? De referir-se ao tempo, né? Estou sem hora para isso, estou sem horas na minha agenda. E também a palavra senhora, que já é uma mulher, né? Uma mulher mais velha pode ser considerada uma senhora. E temos também a palavra evento, né? Que é quando você vai para um evento, é um evento que acontece. E temos também a palavra evento no sentido de ventar, né? Evento é o vento que está passando por aqui e aí pode gerar também uma confusão.
Temos também a palavra agente separado e a palavra agente juntos. Quando eu uso o agente separadamente, eu me refiro a nós, né? A gente. A gente vai ao cinema. Então, é o nós. E o agente junto é aquele agente lá da polícia, aquele agente secreto. Então, é um agente profissional, digamos assim. E o separado, como eu já disse, é o que se refere a várias pessoas. Temos também a palavra em frente junta, né? Que significa enfrentar alguém. E temos a palavra em frente separada, que é em frente de algo, né? Em frente a algo. E temos também a palavra afim separada e a palavra afim junta. Então, a palavra afim separada, ela tem a ver com vontade, né? Por exemplo, eu não estou afim de sair hoje, né? Não, eu não quero sair hoje, não estou com vontade de sair hoje. E a palavra afim junta tem a ver com finalidade. Por exemplo, eu e você gostamos de estudar, então nós temos coisas afins, coisas que são parecidas, coisas que são que têm uma finalidade igual, certo? Eu trouxe também algumas palavras que podem até parecer que são escritas separadas, porém elas escrevem-se juntas. Então vamos ver esses exemplos, ó. A palavra desde, quando a gente pronuncia, pode até parecer que essa palavra desde é escrita separada, porque tem uma pequena pausa na pronúncia da palavra. Porém, ela é escrita junta, tá bom? Todas essas palavras que eu vou mostrar agora são juntas. Então nós temos desde, comigo, embaixo, embora, enfim, anteontem, devagar, entretanto, abaixo, afinal e acima. Todas elas são escritas juntas. Então, mesmo que na pronúncia tenha uma pequena pausa, pode até pensar, né? Você pode até pensar que é escrito separado, mas elas são escritas juntas. Agora vamos analisar algumas palavras que vocês às vezes acham que é escrita junta, porém são escritas separadamente. São as palavras de novo, né? Quando a gente fala rápido, ó, de novo, pode até parecer que é escrito junto, mas não é. Então vamos ficar atentos a isso. De novo, de manhã, em cima, por enquanto, sem dúvida, a partir de repente, a fim de, no entanto, por isso e com certeza. Então, fique ligado para você não se confundir com essas palavras, tá bom? E sempre procure também a ajuda de um dicionário, gente. O dicionário, ele é nosso amigo. Ele está disponível para nós utilizarmos e descobrirmos o contexto dessas palavras e verificarmos se elas são juntas ou separadas, tá certo? Agora, vamos aqui para um exemplo e é uma fixação, é para vocês testarem, tá bom? É um desafio que eu faço para vocês. Eu coloquei aqui duas frases e duas opções de palavras que vocês vão preencher corretamente. Você vai pegar uma folha ou então escrever no caderno, né? Então, o que tiver disponível para você utilizar, você pegue aí. E aí eu vou fazer a proposta, você vai pausar o vídeo e vai responder. Só vai retornar depois que responder. Só que antes de pausar o vídeo, eu vou explicar, tá bom? Então, venha com... Aí é para utilizar a palavra agente. Só que você vai me dizer se é agente separado ou agente junto, né? Venha com a gente ao cinema. Qual é o agente que você vai utilizar nessa frase aí? E a segunda frase é: o menino não estava a fim de brincar. E aí você vai esclarecer se é o afim junto ou se é o afim separado. Agora é o seu momento. Pense bem, pause o vídeo e responda. E aí, você conseguiu responder, gente? Espero que sim. Vamos agora para a resposta para ver se você realmente conseguiu? Vejam só, na primeira frase eu devo utilizar o agente separado, porque ele tem o sentido de nós, né? Então, nós vamos ao cinema, a gente vai ao cinema, ok? E aí,
Na segunda frase, nós temos o afim separado. Vejam só, o menino não estava afim de brincar, ele não estava com vontade de brincar, ele não estava animado para brincar, ele não queria brincar. Como eu já expliquei para vocês, o afim separado ele tem esse sentido. Já o afim junto tem a ver com coisas em comum, com finalidades. Ok? Agora que nós já concluímos essa primeira etapa, vamos relembrar um conteúdo que eu já trabalhei com vocês na primeira semana de aulas à distância, que é o uso dos porquês. Vamos relembrar? Nós também temos esse probleminha às vezes, e essa dificuldade de identificar se o porquê é junto ou se é separado, mas nós temos aqui uma solução simples. Vejam só, nós temos o porquê separado e o porquê junto e ao lado o conceito. Verifiquem aí a tabela. O porquê separado e sem acento, viu? Nesse aqui eu vou falar apenas desses dois porquês que são sem acento. No porquê separado e sem acento, nós temos um conceito, né? Ele é usado em duas situações diferentes, ó. A primeira situação, em perguntas, em que ele está no começo, porque se for uma pergunta lá no final, o porquê ele vai ser separado, mas vai ter um acento circunflexo, tá certo? E aí ele também é utilizado em outra ocasião, quando ele tem o mesmo significado de por qual razão. Então, se você está vendo ali aquele porquê, né, e está com dúvida se utiliza o porquê separado ou porquê junto, você vai tentar substituir esse porquê pelo termo por qual razão, né, que também tem a ver com perguntas. Quando eu falo, por qual razão você não veio? Ou então, por qual razão você faltou à escola? Por qual razão você desapareceu? Eu posso utilizar o porquê também para substituir esse termo. Portanto, é o porquê separado. Já no porquê junto, nós temos aí, ó, o significado dele. Significa pois. E é usado nas respostas e nas explicações. Então, sempre que alguém perguntar a você sobre alguma coisa e você for responder com o porquê, ele deve ser junto também nas suas explicações. Certinho? Então, agora fixou na mente de vocês, não é? Vamos fazer uma atividade para ver se vocês entenderam mesmo? Vejam aí, você vai novamente pausar o vídeo. E nós temos aí, ó, a situação. A garota faltou à aula porque estava doente. E a outra, explique por que não se deve atravessar a rua fora da faixa de pedestres. Você vai pausar o vídeo agora e vai preencher a lacuna com o porquê adequado. E aí, você conseguiu responder? Vamos verificar se está correto? Eu acho que sim, gente, porque vocês são nota 10. Vamos lá verificar a resposta. Na primeira frase, nós devemos utilizar o porquê junto, pois é uma explicação. Olha só, a garota faltou à aula porque estava doente. E aí, na outra frase, nós temos o porquê separado. Vejam que ele, nessa situação, pode ser substituído pela palavra por qual razão. Vamos fazer aqui a substituição? Explique por qual razão não se pode atravessar a rua fora da faixa de pedestre. O sentido continuou o mesmo. Por esse motivo, é utilizado o porquê separado. Para finalizar o nosso conteúdo, nós trabalhamos já sobre as palavras juntas e as palavras separadas. Agora vamos só finalizar com um pouquinho de ortografia, gente, que tem também aí no livro de vocês, para complementar esse conteúdo aqui e para complementar essa aula. Então vamos só lembrar o uso do S e do SS. Nós sabemos que o SS, ele sempre é utilizado entre vogais. Então, na palavra acesso, por exemplo, né? O sou, ele é escrito com SS, porque antes do SS tem um E e depois do SS tem um O. Então, ele está entre vogais, certo? Já a palavra pulso, eu não posso escrever com SS, porque antes do S tem uma consoante e isso é um fator determinante do uso do S e do SS, tá bom? Então, quando eu tenho uma consoante antes do som do S, eu não posso utilizar SS. Ok, mesmo que pulso e acesso tenham o mesmo som
porém um possui vogais entre o S e o outro possui antes do S uma consoante, por isso eu uso apenas um S, tá bom? Então vejam aqui, ó, as regrinhas. O som de C, que é esse som de S, que eu até já falei pra vocês que na fonética, né, as consoantes elas possuem um som diferente, que é só o som delas sem a vogal. Então é esse som, o som do S. E aí a gente escreve C só para você entender um pouco, né? O som do C e entre vogais, né? Quando eu tenho uma situação em que tem som de S e está entre vogais, eu uso o SS. Já eu emprego S quando antes dele aparecem as consoantes N, L e R. Então, toda vez o som pode ser até o som de S, que é o som do SS. Porém, se tiver a consoante R, N ou L antes desse S, ele deve ser escrito apenas com um S, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui algumas palavras que vocês vão tentar responder, né? E tentar dizer se é com S ou com SS. Então, eu tenho urso, classifica, aniversário, necessário, pulseira, progresso e personagem. Pause o vídeo e tente responder essa proposta aí. E aí, você conseguiu? Então vamos lá, gente, para as respostas. Na palavra urso, eu uso apenas um S, porque eu tenho o R antes dele. Na palavra classificar, eu tenho vogais, por isso eu uso SS. Aniversário, eu tenho o R antes do S, por isso apenas um S. Necessário, eu tenho vogais, por isso eu uso SS. Na palavra pulseira, eu tenho um L antes do S, por isso é apenas um S. Na palavra progresso, estou entre vogais, né? A palavra está entre vogais, então SS. Já na palavra personagem, eu tenho um R antes do S, por esse motivo eu vou utilizar apenas um S. Certinho? Vocês conseguiram, não é? Agora, meus amores, nós finalizamos a nossa aula e tem a proposta de atividade lá na Agenda Edu. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!